A agressão em larga escala da Rússia contra a Ucrânia continua pelo 4º ano consecutivo. Perdendo centenas de milhares de soldados e destruindo cidades ucranianas, o Kremlin conduz a guerra mais sangrenta na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Dezenas de templos e catedrais foram atingidos pelos bombardeios. Ao mesmo tempo, a Igreja Ortodoxa Russa apoia sistematicamente os crimes do exército russo no território da Ucrânia. A agressão de Putin há muito ultrapassou as fronteiras da Ucrânia e está se espalhando gradualmente por toda a Europa por meio de agentes de influência. Um dos principais instrumentos da expansão híbrida tem sido justamente a Igreja Ortodoxa Russa, como parte de uma ampla rede de agentes. Os países bálticos, Suécia, Bulgária, Macedônia do Norte, Tchequia, são apenas alguns dos estados que já declararam abertamente a ameaça representada pelas estruturas locais da Igreja Ortodoxa Russa. Como é organizada a rede de agentes da Igreja Ortodoxa Russa na Europa e por que o Kremlin utiliza o clero para fins políticos e militares? Vladimir Putin é um homem da Igreja e um verdadeiro cristão. Foi assim que o patriarca Cirilo se referiu ao ditador russo durante uma liturgia em São Petersburgo. Desde o início da invasão em larga escala, ele apoiou abertamente a agressão contra a Ucrânia. Logo depois, a Igreja Ortodoxa Russa passou a espalhar ativamente propaganda militar, conclamando os russos a irem para a guerra. Essa posição de Cirilo não é surpreendente, considerando seu passado. Suas ligações com os serviços secretos soviéticos e russos são conhecidas há muito tempo. Recentemente, diversos veículos de imprensa suíços, citando arquivos tornados públicos, divulgaram que, na década de 1970, o patriarca Cirilo, cujo nome civil é Vladimir Gundyaev, realizava missões de inteligência do KGB em Genebra sob o apelido Mikhailov. A Rússia, ao longo das últimas décadas, vinha gradualmente e de forma sistemática ampliando sua influência por meio do soft power, utilizando organizações culturais, científicas, religiosas e ligadas à esfera da cultura em geral. Inclusive, é claro, aumentou o número de representações da Igreja Ortodoxa Russa localizadas diretamente na Europa. Eu consigo relacionar isso com uma certa afinidade estrutural da Igreja Ortodoxa Russa, que foi revivida ainda nos tempos de Stalin. Lembremos que, a partir de 1943, iniciou-se um processo de incorporação, ainda dentro da estrutura soviética, dos serviços secretos, então o KGB, nos assuntos internos da Igreja. É evidente que, com a criação dos Estados independentes, nos anos de 1990, esses processos não foram interrompidos. Podemos lembrar, por exemplo, a realização do Concílio Mundial Russo, em março de 2024, onde foi claramente delineada a essência desse trabalho em torno do mundo russo, sua expansão, sua justificativa e a suposta necessidade da operação militar especial, com explicações sobre por que tudo isso seria necessário. Ou seja, a Igreja Ortodoxa Russa passou a assumir abertamente a posição dos militares russos e, assim, ultrapassou os limites de uma atuação puramente religiosa e educacional. Uma atenção especial aos padres russos na Europa surgiu após o início da invasão em larga escala em 2022. Naquele momento, muitos países passaram a expulsar em massa diplomatas russos, que se revelaram agentes dos serviços secretos da Rússia. Seus postos na rede de espionagem passaram a ser ativamente preenchidos por membros do clero da Igreja Russa. Sob a proteção dos curadores do Kremlin, as estruturas da Igreja Ortodoxa Russa continuam operando nas sombras. Um dos representantes mais influentes da Igreja Ortodoxa Russa na Europa é o metropolita Antony de Volokolamsk, também conhecido como Anton Sevryuk, de 38 anos. Ele lidera a rede da Igreja Ortodoxa Russa na Itália e, ao mesmo tempo, dirige o Departamento de Relações Exteriores Eclesiásticas do Patriarcado de Moscou, órgão-chave por meio do qual a Igreja Ortodoxa Russa interage com o Kremlin e participa da formulação de tarefas de política externa. A Igreja Ortodoxa Russa na Europa buscou expandir sua influência tentando atrair parte dos refugiados ucranianos. Entre 2022 e 2023, aqui na Itália, foi realizada uma dessas investigações, se não me engano, em Roma e Milão, com buscas em comunidades religiosas da Igreja Ortodoxa Russa, que confirmaram que informações sobre refugiados ucranianos presentes na Itália estavam sendo ativamente coletadas. Naturalmente, essa história não teve continuidade. Por quê? Porque os serviços de inteligência italianos foram acionados. Isso mostra que a Igreja Ortodoxa Russa tenta se fortalecer ainda mais no território europeu, crescer com novas paróquias e, assim, organizar uma rede ainda maior. Tudo isso, como temos dito, para apoiar as iniciativas do Kremlin e o serviço de inteligência da Rússia.
A guerra da Rússia contra a Ucrânia impulsionou na Europa uma nova onda de representação da Igreja Ortodoxa Russa por meio diretamente da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou. Isso ultrapassa o âmbito de ataques híbridos diversos. É já um ataque concreto na dimensão cognitiva, o que agora pode ser considerado uma forma de propaganda, mas com uma inclinação religiosa. O que está acontecendo na Europa me lembra muitos acontecimentos na própria Ucrânia, aproximadamente entre 2009 e 2013. E todo esse processo vem crescendo em um ritmo cada vez mais acelerado. E se falarmos sobre influência, apesar de vermos certas ações nos países do flanco leste da OTAN para combater essas ameaças híbridas, como na região do Báltico, Finlândia e Bulgária, a República Tcheca também é bastante ativa nesse tema. Ainda assim, de forma geral, a influência da Igreja Ortodoxa Russa como estrutura continua aumentando. A estrutura da Igreja Ortodoxa Russa reúne as dioceses do Patriarcado de Moscou em vários países europeus. Essas dioceses possuem diferentes graus de autonomia, mas geralmente estão subordinadas ao Patriarcado de Moscou e a pessoas diretamente ligadas ao Kremlin. Recentemente, os templos da Igreja Ortodoxa Russa têm se assemelhado cada vez mais a instalações do regime, com áreas fechadas, segurança e câmeras de vigilância. É exatamente assim que é a igreja do ícone de Nossa Senhora de Kazan, na cidade sueca de Vasteras. Nos últimos tempos, ela tem sido alvo de investigações jornalísticas. Segundo a France 24, o edifício pode estar sendo usado para espionagem e guerra híbrida da Rússia contra a Europa. A igreja foi construída no início da década de 2020, com violações das normas de construção. Em particular, a altura do pináculo chegou a 22 metros, em vez dos 10 metros permitidos. O local fica até apenas 300 metros do aeroporto e perto da rodovia estratégica I-18. O pároco da igreja, Pavel Makarenko, de 68 anos, vive na Suécia desde a década de 1990. Recentemente, descobriu-se que ele foi condecorado com a medalha do Serviço de Inteligência Externa da Rússia. A foto correspondente foi publicada no site de uma organização próxima ao patriarca Cirilo. De acordo com a France 24, o financiamento da construção veio do Fundo de Apoio à Cultura e Herança Cristã, cuja criação foi financiada pela empresa estatal russa Rosatom. Nós entendemos que a inteligência não são apenas operações militares. É também uma forma de influência social sobre as sociedades ocidentais. E, sem dúvida, a Igreja Ortodoxa Russa é usada para isso. Ela forma suas paróquias que, posteriormente, como podemos ler muitos estudos Ossíntia, como os do Bellingcat e outros, demonstram que todos esses centros ou comunidades da Igreja Ortodoxa Russa, de uma forma ou de outra, colaboram com diplomatas ligados à inteligência russa, ou colaboram diretamente com a inteligência russa, ou ainda se tornam centros para legalizar espiões russos no Ocidente. No Serviço de Segurança da Suécia, acredita-se que o Patriarcado de Moscou escolhe deliberadamente para suas igrejas locais próximos a instalações de infraestrutura crítica e investigam a ligação dos sacerdotes com a inteligência russa. Em Trondheim, na Noruega, a igreja russa fica próxima à Academia da Força Aérea e em agosto de 2022, o governo finlandês fechou uma igreja da Igreja Ortodoxa Russa, que estava localizada perto de instalações da Marinha da Finlândia. O assunto religioso não se desenvolve ali de forma isolada ou autônoma em relação a outras ações. Tudo isso se sobrepõe às diversas declarações gerais da liderança da Rússia. Atualmente, vemos avanços na componente militar. Próximo à Finlândia, estão sendo construídas cidades militares especiais. Observamos a modernização da estrutura, como a criação do distrito de Leningrado. Também acompanhamos o que acontece perto do corredor de Suwałki. Todos entendem muito bem para onde isso está levando. O confronto conceitual entre Moscou e a Europa pode ser visto diretamente como um prenúncio das futuras ações agressivas reais do regime do Kremlin. Claro que isso envolve o trabalho dos serviços secretos, a coleta de evidências concretas e, evidentemente, a expulsão dessas pessoas quando não são cidadãos do país em questão. Sabemos que isso já aconteceu várias vezes em países europeus. Isso já ultrapassa o âmbito da religião e da liberdade de culto para entrar no campo da segurança nacional de um Estado específico.
Por meio do Departamento de Relações Exteriores Eclesiásticas, agentes da Igreja Ortodoxa Russa vestidos com batinas recrutaram até mesmo americanos. Isso foi revelado na primavera de 2023. Naquela época, paróquias de várias igrejas ortodoxas nos Estados Unidos receberam um alerta do FBI informando que os serviços secretos russos estavam realizando trabalho de espionagem entre padres e fiéis. Em particular, tornou-se conhecido o nome de um certo funcionário do Departamento de Relações Exteriores Eclesiásticas do Patriarcado de Moscou, Dmitry Petrovsky. Segundo as informações, Petrovsky, sob a cobertura da Igreja Ortodoxa Russa, dedicava-se ao recrutamento de agentes para os serviços secretos russos entre os padres e fiéis da Igreja Ortodoxa Russa. O caso de Dmitry Petrovsky nos Estados Unidos é um exemplo claro. Quando ele, funcionário ativo e clérigo do Departamento de Relações Exteriores Eclesiásticas da Igreja Ortodoxa Russa, foi detido e revistado, foi encontrado em seu notebook um conjunto de documentos que, segundo a inteligência dos Estados Unidos, poderiam ser usados para recrutar fiéis ortodoxos nos Estados Unidos, além de conter provas da ligação da Igreja Ortodoxa Russa com as estruturas de inteligência e contra-inteligência da Rússia. Por exemplo, entre seus documentos havia um memorando que evidenciava claramente essa conexão da Igreja Ortodoxa Russa com os serviços de inteligência russos. Nele, o Serviço de Inteligência Externa da Rússia era responsável pelo treinamento dos clérigos. A diretoria principal de inteligência utilizava os clérigos para realizar determinadas operações no Ocidente. E o Serviço Federal de Segurança, como estrutura mais focada em contra-inteligência, concentrava-se em combater várias influências ocidentais, utilizando para isso as particularidades da atuação da Igreja Ortodoxa Russa. O combate às atividades de espionagem relacionadas à Igreja Ortodoxa Russa é usado pelo Kremlin para promover a narrativa de perseguição à Igreja Russa. Esse é mais um desafio que a sociedade ocidental enfrenta. A Igreja Ortodoxa Russa transmite ativamente os discursos propagandísticos do Kremlin, minando a confiança na Ucrânia. Moscou alega estar protegendo a Igreja tradicional contra supostas perseguições por parte das autoridades de Kiev. Hoje eu falei sobre a unidade da Igreja Ortodoxa Russa. Todas as religiões do mundo se apoiam nos chamados valores tradicionais, que vocês justamente defendem. Na sociedade ocidental, há atualmente uma demanda muito ativa por valores tradicionais. À luz disso, a Igreja Ortodoxa Russa, sob orientação dos ideólogos do Kremlin, supostamente transmite esses valores tradicionais para a sociedade ocidental. E nós vemos claramente como essa transmissão acontece. Primeiro, a Igreja é usada como uma chamada soft power para promover narrativas russas. Não se trata apenas de valores tradicionais, como a família, mas também da posição política da Rússia na arena internacional. O principal é a posição em relação à Ucrânia. A Igreja Russa trabalha ativamente para disseminar essas narrativas que dizem que a chamada Ucrânia fascista estaria tentando atacar a tradicional Rússia, com seus valores tradicionais, e impor um regime fascista à Rússia. Além disso, o Ocidente, com seus valores liberais, estaria ajudando a Ucrânia e tentando engolir a Federação Russa. Dessa forma, tenta-se defender, por assim dizer, a identidade russa originária. E a Igreja Ortodoxa Russa desempenha um papel-chave nesse processo, pois sempre esteve na linha de frente desse soft power que a Rússia tenta implantar ativamente na sociedade ocidental. Sim, é necessário buscar diferentes caminhos, mas é claro que um trabalho de bastidor, não público, deve ser feito com um foco preventivo. Onde houver conexões específicas, redes de agentes concretas, é preciso, sempre que possível, neutralizá-las e extingui-las. Na República Tcheca, se não me engano, até foram impostas sanções ao patriarca Cirilo. Isso não aconteceu por acaso, mas justamente porque se analisa sua atuação específica no sentido de provocar uma agressão ainda maior, não apenas contra a Ucrânia. Entendemos que isso também diz respeito aos países europeus. Em julho de 2025, a Ucrânia revogou a cidadania do chefe da Igreja Ortodoxa Ucraniana, do Patriarcado de Moscou, o metropolita Anúfrio. Segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia, ele obteve voluntariamente a cidadania russa em 2002 e não comunicou isso às autoridades ucranianas. Além disso, Anúfrio atuou ativamente contra a obtenção da independência da Igreja Ucraniana em relação à Rússia e manteve estreitas ligações com o patriarca Cirilo. Desde o início da invasão em larga escala, a Serviço de Segurança da Ucrânia abriu mais de 170 processos criminais contra sacerdotes da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou. A maioria deles é acusada de traição à pátria.
A Ucrânia analisa essa situação principalmente do ponto de vista da segurança. Você pode ser padre, pode ser encanador, pode ser professor, mas se suas ações equivalem à colaboração ou trabalho para o agressor, especialmente em atividades de sabotagem, fica claro que isso é avaliado de forma rigorosa pelas autoridades estatais de segurança. Atualmente, o número de processos contra representantes específicos da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou já ultrapassou a centena com base em provas concretas de colaboração com o agressor russo. Trata-se de um trabalho específico de neutralização da influência hostil. Para alimentar essa histeria em torno da Igreja Ortodoxa Ucraniana, a Igreja Ortodoxa Russa não exclui essa estrutura de seu estatuto. Algumas pessoas, como no caso dos documentos do metropolita Anúfrio, na verdade colaboram com essa situação e tornam esses documentos públicos. Ou seja, representantes da Igreja Ortodoxa Russa divulgam eles mesmos documentos que comprovam que o metropolita Anúfrio possui cidadania russa, passaporte russo. Dessa forma, temos novamente uma influência sobre a situação política interna na Ucrânia. Na Estônia também há esforços para limitar a influência da Rússia por meio da Igreja. Como afirmou Martin Tulin, representante do Ministério do Interior do país, o mosteiro russo deve ser visto não apenas como uma instituição religiosa, mas como um símbolo da ideologia do mundo russo em solo estoniano. Um desses mosteiros, o mosteiro feminino Uspensky, de Purtitsa, está localizado a apenas 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. Tallinn exige o rompimento dos vínculos com o Patriarcado de Moscou. Enquanto isso, no segmento de redes sociais em língua russa local, a narrativa do Kremlin sobre perseguições à Igreja Ortodoxa na Estônia é ativamente promovida. Em 2023, o representante do Patriarcado de Moscou na Macedônia do Norte, Nikolai Zmeev, foi expulso do país. Segundo o Ministério do Interior local, ele promovia os interesses da Rússia e sabotava a obtenção da autonomia da Igreja Ortodoxa da Macedônia em relação a Moscou. Logo depois, Nikolai Zmeev também foi expulso da Bulgária. De acordo com a contra-inteligência búlgara, as ações do padre representavam uma ameaça à segurança nacional. A República Tcheca também se distancia do Patriarcado de Moscou, onde a Igreja Ortodoxa ocupa a segunda posição em número de fiéis. Segundo o Comitê de Segurança do Senado, estruturas religiosas desse tipo podem ser usadas em operações relacionadas à influência russa. Eu não considero a Igreja Ortodoxa Russa do Patriarcado de Moscou como uma igreja, e seus representantes como clero. Ela é parte do aparelho repressivo do Kremlin, envolvido nas operações de influência da Rússia. Quando se fala em criar um Estado religioso, eu acho que Putin provavelmente olha com inveja tanto para o Irã quanto para a Coreia do Norte. Afinal, na Coreia do Norte, de fato, foi criada uma nova religião, onde Estado e religião se uniram. E isso é algo que Putin vê como uma continuação óbvia para manter o poder. Não apenas Putin como indivíduo, mas o Putin coletivo. Eles tentam encontrar uma forma de preservar tudo o que têm. E justamente nesse contexto, eles veem o uso da religião, especialmente da Igreja Ortodoxa Russa. Mas qual é o problema? Mais cedo ou mais tarde, o putinismo chegará ao fim, e a Igreja Ortodoxa Russa continuará existindo. Porém, como a Igreja assumiu grande parte desses crimes e a justificativa deles, é natural que a descredibilização também recaia sobre ela. Nas pregações e publicações da Igreja Ortodoxa Russa, mencionam-se regularmente uma suposta degradação espiritual do Ocidente, o satanismo na Europa e uma guerra pelas almas. Isso cria uma base ideológica para a confrontação com a Europa. Assim, a pregação da Igreja Ortodoxa Russa torna-se uma ferramenta de desmoralização e de minar a confiança na democracia. A Igreja passou a ser parte integrante da propaganda militar russa, mobilizando a sociedade russa e os fiéis ortodoxos em todo o mundo. Dessa forma, ela se torna parte da quase ideologia do chamado mundo russo. Apelando à espiritualidade e aos valores tradicionais, a Igreja russa conclama ao sacrifício na guerra como a mais alta manifestação da fé e do dever cívico. Qual é a essência do aspecto religioso nesse contexto? Ele funciona como uma espécie de diluição do papel do agressor. Não se diz que vieram para matar vocês, mas sim que essa é uma luta por valores supremos, pela família tradicional, pelas tradições, pela história, por uma causa justa. Ou seja, é um nível completamente diferente de discurso. Nesse sentido, todas as futuras ações reais da Rússia, na esfera militar, serão cobertas por esses gritos e clamores de um grupo específico de pessoas que vão justificar a suposta legitimidade das ações do agressor russo na conquista de certos territórios de outros países europeus.
Ideias como, sabe, a de uma guerra sagrada e da morte pela pátria. Todos nós vemos aquelas cenas terríveis em que os ocupantes russos tiram a própria vida por não verem outra saída. E isso também é reflexo de uma influência religiosa, talvez até sagrada, porque eles não compreendem totalmente a essência do ensinamento religioso, do ensinamento cristão, que fala não sobre morrer, mas sobre viver, que coloca ênfase na vida e não na morte. Mas aqui existe uma interpretação bastante peculiar do cristianismo, onde o principal é morrer pela pátria, ou seja, cumprir seu dever sagrado. Porque foi isso que o patriarca Cirilo disse. Eu não li a Bíblia, onde se fala que devemos viver segundo os ideais do cristianismo. Ao contrário, o patriarca Cirilo disse que devemos ir e morrer pela pátria. Então, é assim que tudo isso se conecta. Uma visão um tanto específica, até irônica talvez, do ensinamento cristão segundo a Igreja Ortodoxa Russa. Enquanto os mísseis russos continuam destruindo cidades ucranianas, o Kremlin trava outra guerra, silenciosa, mas não menos perigosa. É uma guerra pelas mentes e almas, e o instrumento dessa guerra é a Igreja Ortodoxa Russa. Hoje, a Igreja Ortodoxa Russa não é apenas uma instituição religiosa, é uma ideologia vestida de batina. É parte da guerra híbrida, onde a fé foi transformada em arma. Enfrentar essa ameaça não significa lutar contra a religião, mas proteger a soberania e o direito de cada povo de decidir seu próprio destino espiritual e político. Porque um templo lançado à sombra do Kremlin é uma fortaleza avançada da agressiva Rússia putinista.